Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, e eu estou cada dia aqui com vocês para a gente pensar a vida. E nós estamos fazendo uma série essa semana sobre a nossa relação com Deus. Como é que a gente aprofunda essa relação? Como é que a gente torna essa relação sentida, nítida, vivenciada, que pode nos dar a direção a cada momento em nossas escolhas. Porque no cotidiano a gente está sempre diante de novas escolhas, embora não perceba muitas vezes. Embora estejamos tão absorvidos em nossas tarefas, em nossas agendas cheias, nossas obrigações e responsabilidades, e muitas vezes a gente não percebe que essas responsabilidades, esses compromissos que estão na nossa agenda, são escolhas nossas, foram e são escolhas nossas. E essas escolhas definem o tipo de vida que a gente tem, para onde nós estamos caminhando, o que nós vamos escolher com esse plantio. Tudo isso faz parte dessa relação com Deus, porque muitas vezes Deus está apontando uma direção que vai nos fazer bem, que vai nos levar para o crescimento, para a expansão da nossa consciência, e a gente escolhe um caminho de encolhimento, sabe? Aquele caminho de medo, guiado pelo medo, guiado pela sensação de que algo ruim vai acontecer se você ousar fazer diferente daquilo que você fez ontem. Então, se você estiver fazendo escolhas, vamos dizer, presa pelo medo, se orientando pelo seu medo, você geralmente está fazendo escolhas ruins, porque você está mantendo você em um lugar de encolhimento, de não crescimento, e nós viemos aqui para nos expandir, para crescer em todas as direções, para nos expandir profissionalmente, afetivamente, para nos expandir espiritualmente, melhorar nosso caráter. Inclusive tem uma série aqui no canal que eu gosto muito, o que é um bom caráter, né? Já que a gente fala tanto de caráter, o que é um bom caráter? E muitas vezes a gente fala sobre isso, mas a gente também não se ocupa de aperfeiçoar nosso caráter. Parece que isso vai acontecendo de maneira aleatória. A gente se ocupa a estudar, a trabalhar, né? A limpar nossa casa, a arrumar nossa casa. Todas essas coisas são legais, mas são, assim, vamos dizer, supérfluas diante da dedicação da melhoria do nosso caráter. Porque é o caráter que nos leva para perto de Deus, para aprofundar essa relação de Deus. É a generosidade, o respeito, a solidariedade, sabe? O compromisso com a vida que nos aproxima de Deus. E não a casa arrumada, e não a conta bancária. É muito bom ter dinheiro para ter acesso às coisas, aos cursos, aos lugares, né? A objetos que podem facilitar a nossa vida. É muito bom. Nós merecemos abundância e prosperidade. É importante que a gente cultive para ter, plante para ter, usufruir de abundância e prosperidade. E pense dessa maneira, que nós merecemos essa abundância. Porém, nós viemos aqui para quê? Para crescer, para nos tornar melhores do que quando nós chegamos aqui, né? Então você está fazendo você está, vamos dizer, fazendo o dever de casa, está se melhorando, está aproveitando a oportunidade de estar aqui, né? Você percebe que está se melhorando a cada dia. Se você perceber, se você disser sim a essa resposta, é porque você está assim com Deus. É porque você está ouvindo o que Deus está dizendo para você e está seguindo o seu caminho de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Essa confiança é nesse ponto que eu quero hoje me aprofundar um pouquinho nessa relação com Deus. Para a gente aprender a escutar Deus, querer se dedicar, querer conhecer, oferecer silêncio, nosso espaço na nossa vida para esse silêncio, onde Deus fala
Eu falo sobre isso no primeiro vídeo dessa série, né? Que para conhecer Deus, para estar com Deus, eu preciso, a primeira coisa é silenciar, é diminuir o ritmo. Se para que eu faça isso, eu tenho esse movimento, eu preciso confiar na presença de Deus em minha vida, né? Essa confiança de que existe algo que é maior do que eu e que orienta todas as coisas, que tudo cuida, como diz na Bíblia, que não permite que caia uma folha sem a sua autorização, ou seja, que está aí em tudo que acontece, na coisa mais maravilhosa e na coisa mais difícil aos nossos olhos. Se nós confiarmos que tudo está dentro do plano de Deus e esse plano ele foi organizado para que a gente pudesse crescer, então nós vamos nos aprofundando nessa relação. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender certas coisas que parecem monstruosas, que o ser humano comete, né? De violência, inclusive muitas vezes até sobre seus filhos. A gente assiste o jornal e fica horrorizada, às vezes com as próprias filhas, filhos com seus pais. Como isso está dentro do plano de Deus? Está dentro do plano porque Deus nos ofereceu e nos oferece a liberdade de escolha dentro de suas leis. Existem leis que orientam nossa conduta, são leis invisíveis e a ideia é que amanhã eu possa falar sobre uma delas. Nesses próximos dias a gente possa conversar um pouquinho sobre essas leis que foram criadas pela divindade para que esse plano, esse espaço onde a gente está aprendendo, ou seja, essa escola da vida, ela aconteça. Então, mesmo essas situações que nós consideramos muitas vezes monstruosas, elas estão dentro das leis de Deus, mas elas não vão ficar impunes. Não vão ficar impunes. Toda escolha que a gente faz, se for uma escolha que leva a melhoria da vida para todos, ou seja, escolhas que levam para a saúde, para o crescimento, para o empoderamento de todos os seres que estão aqui na Terra, então nós vamos colher também esse poder. Nós vamos nos sentir cada dia mais empoderadas, mais fortes para seguir nosso caminho. Se forem escolhas destrutivas, escolhas que prejudicam as outras pessoas, nós também vamos nos fragilizar à medida que caminhamos na vida, porque vamos colher a ação, a reação dessas atitudes. Isso está dentro da lei mais conhecida que existe, que é a lei da ação e reação. Essa lei já é muito falada, né? Inclusive é uma lei de Newton. Então, uma das primeiras leis básicas que a gente precisa entender. Tudo que acontece na vida da gente, um dia teve uma ação nossa. Você pode ainda não ter consciência que você agiu para colher isso, porque isso pode estar dentro da história do seu sistema familiar. Pode estar dentro da história da sua consciência, das experiências que você teve, inclusive, antes de estar aqui nessa atual roupagem. E aí você pode não querer, escolher não acreditar, pode escolher deixar isso de lado, como se isso não fosse importante, o que importa é hoje. O que importa é o hoje, eu concordo com você. Mas a questão é que esse hoje, ele carrega o ontem. E o ontem é ontem, e o antes de ontem, de antes de ontem. Hoje nós somos o resultado da soma de experiências e de escolhas que nós fizemos, mesmo que essas escolhas foram feitas inconscientemente, não importa. A ignorância não nos protege, gente. Se você fez uma escolha porque você não sabia, e essa escolha foi uma escolha equivocada, errada, destrutiva, não é porque você era ignorante e fez essa escolha que você não vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Hoje, nós somos fruto, tudo que está na vida da gente é fruto de nossas escolhas anteriores. Então, confiar em Deus é confiar que tudo isso faz parte de um plano maior, essa confiança, sabe? De que tudo faz parte de um plano maior e que esse plano ele está convergindo para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ou seja, tudo que acontece comigo é para o meu bem, é para o meu crescimento. Isso é a confiança que a gente precisa adquirir na divindade.
sem questionar, sabe? Sem lutar, sem brigar, sem ficar se sentindo injustiçada, chateada. Isso aí é brigar com a vida. Isso aí é resistência à vida. Quando a gente resiste à vida, a gente fica chateada, brigando, reclamando da vida, né? A gente não tem essa mania de estar reclamando, fazendo fofoca sobre os outros, apontando o defeito dos outros. Gente, isso é ignorância. É pura ignorância. Eu já fiz muito isso. E eu não estou falando de algo que eu não faça, que eu não fiz. De vez em quando eu descarro, quando eu vi, tá eu querendo analisar a vida alheia, que não me cabe, porque só cabe a Deus avaliar a vida dos outros. Eu posso me posicionar quando a atitude do outro interfere na minha vida. Aí é diferente, né? Eu devo me posicionar, eu devo colocar a minha opinião e dizer como eu quero, como eu posso. E o outro também. O outro também precisa ser livre e seguir. E se não for possível a convergência, nós vamos seguir cada qual a sua jornada em caminhos diferentes, com respeito, honra e gratidão. Eu hoje respeito, honro e agradeço todas as pessoas que passaram pelo meu caminho e que estão na minha história de vida hoje, dentro do que elas estão escolhendo para elas. E claro, me dou o direito de fazer as escolhas que eu reconheço como boas para mim, que muitas vezes é completamente diferente da escolha de quem está do meu lado. Porque hoje eu reconheço que a minha jornada ela é individual. Embora eu precise de vocês, só eu posso trilhar o meu caminho. E eu confio plenamente na força de Deus que guia esse caminho e a cada dia eu ofereço mais espaço para escutar o que Deus quer de mim. Eu confio mais que cada acontecimento faz parte da obra de Deus em mim. Ok? Inclusive esse canal e o site Saúde como Caminho faz parte dessa história, desse plano maior, desse uso, né? Dessa escolha de usar minha energia para plantar sementes de expansão da consciência. Ok? Se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo é bem fácil se inscrever, acionar esse sininho para receber notificações toda vez que a gente coloca os vídeos, que é diariamente. Se puder, deixe seu like, faça seu comentário, sinta-se em casa. A cada dia podemos nos aproximar um pouquinho mais para crescer e expandir a nossa consciência juntos e juntas. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.